Os projetos de lei que circulam na Câmara Municipal de Salvador influenciam diretamente a vida de milhões de soteropolitanos. Debater com autores e opositores cada um desses projetos é o papel desse programa. Fique com a gente no Questão de Ordem. Olá, tudo bem? Está no ar mais um Questão de Ordem, direto dos estúdios da TV Câmara de Salvador. TV e Rádio Câmara passando os programas que têm a sua cara. Esse programa você conhece, é um debate. Oposição de um lado, governo do outro e um tema polêmico para mostrar para você a democracia, para que você entenda como é que as coisas são construídas. Mas quando muda a legislatura, a gente traz sempre os novos mandatos, os novos vereadores, para apresentá-los para a sociedade. E você sabe que essa legislatura teve uma boa renovação. E hoje conosco aqui no estúdio está o vereador Hamilton Assis. Ele é do PSOL, ele é mestre, é professor. Você já viu muito ele na política. E agora você vai conhecer ele como mandatário aqui na Câmara, vereador Hamilton Assis. Tudo bom, vereador? Tudo bem. Bom dia, André. Como é que está você? Bom dia, telespectadores aí da TV Câmara. Grata satisfação trazer o senhor para cá. Eu sei que a agenda é enorme, é grande, porque mesmo com o mandato não deixou de ser guerreiro, lutador, sindicalista, mestre, professor. Mas finalmente o senhor está aqui conosco para conversar. Perfeito. Tem um tempo para cada coisa e eu acho que é isso. Aí o planejamento é uma dádiva, né? Que a gente aprendeu, se apropriou ao longo da história da humanidade, e se a gente consegue se organizar direitinho, a gente dá conta de tudo isso. Gosta mais de professor, mestre Hamilton ou vereador Hamilton? Já se acostumou? Eu me acostumei, mas acabou o professor se sobrepondo, né? Então, as pessoas me chamam de professor, às vezes nem de vereador e nem de Hamilton. Professor, então eu vejo acabo... que até aqui na Câmara, seus colegas são de professor. Exatamente. Então, isso é bacana porque isso revela assim, um certo respeito por essa figura do professor, que não é necessariamente a figura de Hamilton, mas essa figura imponente, essa figura necessária, né, que é os mestres, que é os profissionais da educação, que tanto nos ajuda na nossa trajetória de vida, principalmente construindo a nossa relação com a sociedade e a nossa relação com as nossas profissões, né? Então, vamos explorar essa parte também, mas a princípio eu queria o seguinte, nome completo. Meu nome é Hamilton Moreira de Assis, já fui muito chamado de Hamilton Assis e agora professor Hamilton. Filho de quem? O nome, meu pai é Galdino José de Assis, filho de Santa Amaro, um santamarense que já não está mais entre nós, assim como a minha mãe, que se chama Teodora Moreira de Assis, que é da região de próxima à feira, Irará, Coração de Maria, né? E os dois se juntaram aqui em Salvador, né? Um trabalhando na construção civil e o outro, né, no emprego doméstico, né, na Casa dos Brancos, como ela dizia, né? E dessa união eu fui um dos primeiros filhos, né? E a gente passou muitas dificuldades aqui, né, nessa terra. Moramos no São Gonçalo, no Palmiúdo, onde eu nasci, na maternidade Tisila Balbina, essa maternidade, né, histórica, né, naquela região. E a partir daí, em Pau da Lima, que eu vim tomar conhecimento do mundo, a partir da participação com grupos de jovens da Igreja Católica, né, com as comunidades eclesiais de base, né? Isso. O meu grupo se chamava JAC, Jovens Amigos de Cristo, né? Inclusive fiz uma visita essa semana a alguns desses companheiros lá na igreja Nossa Senhora Auxiliadora, que está nesse período de maio, né, realizando suas atividades festivas em homenagem à padroeira da comunidade. Quantos irmãos, vereador? Eu tenho 8 irmãos. Somos 8 irmãos, né? São 3 homens, 5 homens e 3 mulheres. 5 homens e 3 mulheres. Um pai da construção civil, uma mãe doméstica. Empregada doméstica. E um filho mestre. Como é a realidade da sua família em relação aos seus irmãos a nível de instrução? Na verdade, assim, eu poderia dizer que, na verdade, tem 2 mestres na família. Primeiro foi meu pai, que é um mestre de ofício, né, que começou como pedreiro, mas terminou na sua jornada profissional como mestre de obra, né? Foi um dos mestres que ajudou na construção da Estação da Lapa, do Centro de Convenções. Eu trabalhei com ele no Centro de Convenções como desenhista também na época. Então, hoje, fazer essa trajetória, né, estando aqui hoje, né, mestrando na Universidade Federal da Bahia, prestes a concluir já o meu mestrado,
né, e conciliando com a atuação como vereador, né, tem sido uma coisa muito importante. Eu acho que foi muito mais um sonho da minha mãe, que apostou de que o caminho para a gente conseguir uma mobilidade social estável, né, e romper a barreira da desigualdade foi o estudo. Então, eu acho que a gente deve tudo ao empreendimento que ela fez para garantir que nós tivéssemos acesso à escola, né, e a escola pública principalmente, e isso acho que possibilitou que muitos meus irmãos hoje também pudessem estar na universidade. Seus pais chegaram a ver o seu professor, mestre? Sim. Seu crescimento? Sim, sim. Meu pai era muito engraçado, porque quando eu comecei a fazer política, com meus 17 anos, né, e na cabeça dele você tinha que trabalhar, e que filho de pobre não tinha que se meter em política, que isso é coisa de filho de rico. Né, e você já começa, né, com esse processo, né, de que um tem que ser trabalhador e que o outro, né, tem que mandar, certo? Então, isso que estava muito na cabeça dele. Minha mãe, que essa vivência da experiência na Casa do Branco, que ela via, né, as suas patroas, os seus patrões, né, empurrando seus filhos para os estudos, né, criando todas as condições para que ele continuasse mantendo, né, o padrão de vida da família, o status quo. Então ela, eu também quero isso para meus filhos. E aí ela fazia essa disputa que foi muito importante, né, para a gente para nós chegarmos onde nós estamos hoje. Deixa eu falar uma coisa que eu lembrei aqui agora. Muitas vezes as pessoas criticam, né, alguns comportamentos dos emergentes, né, e não se colocam no lugar daquela pessoa que emergiu. E eu lembro, eu não gostava muito do Nego do Borel. Dizer que não gosta muito de alguém não é nenhum problema, não é nenhum demérito. Não por puro preconceito, mas pelo jeito. Assim, aquela coisa a gente acaba, né, que é um erro. A gente tem que conhecer para depois gostar ou não gostar. Eu não conhecia e já não gostava. Mas me apaixonei por ele por um motivo só. Eu vi uma entrevista da mãe dele. E ela também era empregada doméstica. E ela disse o seguinte, que ele era o filho dos sonhos. Que tudo que ela tinha visto na casa dos patrões, que ela sempre foi doméstica de ricos, que ela hoje tinha muito mais do que os patrões mais ricos dela tinham. E que isso ela devia ao filho dela, que ele quis realizar o sonho da mãe. Às vezes, viver a pobreza, ao contrário de ser algo que causa um empecilho, vira combustível, vereador. Sim. Você acredita? Mas é uma... Não deveria ser assim. Não deveria ser assim, porque é uma situação profundamente desigual e perversa, entendeu? Porque ao longo desse processo eu fico pensando de quantos dos meus colegas de infância e de juventude, né, que trilharam o caminho comigo nas diversas comunidades populares aonde eu vivi, né, que não tiveram a mesma oportunidade, né, de ter pessoas boas ao seu redor, né, cuidando para que ele pudesse, né, pensar para além daquela realidade imediata que ele estava submetido. Então é muito difícil. Eu agradeço muito aos meus professores e professoras, né, desde, né, os primeiros anos na escola. Né, sempre escola pública ou não? Sempre escola pública, né, que mesmo sabendo que eu era um menino muito levado, né, mas sempre conseguiram descobrir em mim potenciais realizadores. Então, eu acho que essas pessoas, né, tanto nessa trajetória que eu fiz na escola, como nas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, como no movimento social, que eu acho que foi onde eu amadureci como pessoa, como ser humano, certo? Foram fundamentais para que eu pudesse ser essa pessoa que eu sou hoje. Então, eu agradeço a todos eles e a todas elas, né, principalmente as mulheres, que eu acho que tiveram um papel determinante na minha vida, principalmente a minha mãe. Se a gente pudesse construir, vereador, assim, um túnel do tempo, se isso fosse, né, possível, acho que muita gente agora assistindo o programa, né, aqui se imaginou numa possível construção de um túnel do tempo, onde a gente pudesse entrar e pudesse apertar lá um botão de uma época que a gente pudesse voltar a viver. Se isso fosse possível, lógico, né? Você que está em casa também assistindo a TV Câmara, quem está ouvindo a Rádio Câmara, imagine um túnel do tempo, onde você pode entrar e viajar no tempo. Para que momento o senhor certamente voltaria na história? Ou sempre para refazer alguma coisa, ou para viver de novo em câmera lenta alguma coisa que você gostou muito de viver? O que você faria se tivesse essa possibilidade? Se eu tivesse essa possibilidade, eu voltava para a primeira eleição do presidente Lula, certo? Porque
Aquilo foi uma conquista extraordinária para a classe trabalhadora naquele momento, principalmente porque eu acompanhei toda essa trajetória de luta, né, dos partidos políticos pela redemocratização do país, fui militante de organização clandestina que lutou contra a ditadura militar. Então, o nosso sonho, né, de eleger um presidente da República trabalhador foi algo extraordinário na história desse país, principalmente um nordestino. Eu lembro que eu dizia para minha mãe que a gente ainda ia eleger o presidente da República, né? E meu pai dizia, você é maluco, vai fazer outra coisa na vida, rapaz, e tal. E a gente... Engraçado que não, o senhor dizia isso, e realmente era uma loucura falar isso naquela época. Era uma loucura falar isso naquela época. E aí, quando isso aconteceu, eu lembro que a turma estava no Farol da Barra festejando, né? E aí eu parei na minha cama em casa, cansado, exaurido com a boca de urna voluntária que a gente construía, né? Naquela comprava alegria. Comprava o broche, comprava o boné, isso, comprava o perfeito. Vivo. A gente produzia material para vender, para fazer finanças. E aí eu parei sentado na minha cama, olhei para o teto e fiz assim, meu Deus do céu, nós elegemos o presidente da República, agora nós não podemos errar. Nós não podemos, né, fazer do mesmo, reproduzir a mesma coisa, porque senão a gente nunca mais vai ter outra oportunidade nessa vida, porque vamos dar toda a arma aos inimigos, né, para dizer que nós não somos capazes, né, de construir uma outra nação. E isso... marcou sua vida. Isso marcou minha vida e marcou mais ainda porque quando eu saí de casa, né, para pegar o ônibus, né, para poder me dirigir à Barra, né, e estava nesse trajeto no ponto de ônibus, as pessoas vinham me cumprimentar como se eu tivesse... Como se a vitória fosse sua. Fosse minha, entendeu? Porque as pessoas me conheciam desde jovenzinho, envolvido naquela mobilização, naquela militância e tal, entendeu? E na comunidade, eu fui líder comunitário em Pau da Lima, por exemplo, onde eu estava naquele momento, tá? E as pessoas vinham me cumprimentar, dizer, rapaz, você é um cara de perseverante e tal. E aí a gente parte daquele negócio de que os nossos sonhos podem se tornar realidade, que a gente não pode deixar de acreditar neles e que a gente precisa projetar esse sonho, porque no dia que a gente parar de sonhar, a gente também para de existir, né? O senhor sempre foi grandão? Sempre foi alto? Sempre. E tive problemas mais diversos, porque uma criança que tem um desenvolvimento, né, diferente das outras crianças, principalmente na estatura, ela acaba sendo discriminada, né? Porque eu lembro que queria brincar no meio dos meninos menores, principalmente aqueles da minha idade, o povo gritava... Que eram da mesma idade? Que era, né, a idade mental muito próxima, e o povo gritava, sai daí, grande ator, não merece esses meninos, rapaz. E aí isso acabou me levando a me aproximar dos adultos, dos meninos maiores, né? E aí eu acho que isso acabou provocando, na minha avaliação, interrupção da minha infância. Um amadurecimento muito rápido, né? E provocou um amadurecimento muito precoce, que foi bom, né? Porque aos meus 10 anos, 12, 13 anos, eu tinha uma desenvoltura muito grande nas relações, dentro da comunidade, virei catequista, entendeu? Isso me projetou para outro lugar. Mas, por outro lado, quando eu volto para a minha infância, eu tenho poucas memórias de coisas boas, principalmente pelo sofrimento e as dificuldades que a nossa família enfrentou. Serviu o exército, vereador? Olha, rapaz, é uma coisa muito controversa. Eu, de fato, não servi o exército. Meu pai era louco que eu fizesse NPOR, que naquela hora tinha. Eu já, com 17 anos... Sempre gostou de estudar? Eu já tinha concluído o ensino médio, fiz desenho. E aí meu pai tinha aquele sonho de que eu servisse o exército, e me levou e tal. E aí eu fiz o teste do NPOR, passei bem, ia servir no quartel da Moraria, mas já era envolvido com grupos que faziam enfrentamento contra a ditadura militar, e o exército para mim era algo que me assustava. Então eu representava tudo isso, né? Tudo que você não queria ser. E aí eu lembro que eu fiz no teste de aptidão física, eu acabei fazendo corpo mole. De propósito. De propósito, e não passei. Mas eu estava já lotado para servir no QG da Moraria, certo, que era onde eu ia tirar. E acontecer algumas coisas interessantes, que o sargento dizia assim, eu estou percebendo que você, né, não está querendo fazer atividade física, você está querendo perder o teste físico, soldado, você está pensando que você vai ficar de fora do exército, mas eu já olhei sua ficha aqui. Você vai servir no quartel da Moraria, no QG, vai pegar o bem bom, mas não, viu? Preste atenção, você vai passar
90 dias de instrução no 19BC e eu vou arrancar seu couro. Eu digo, meu Deus. Passou a ser mais desesperador ainda. Mas aí, na entrevista, na época, né, não sei se ainda é vivo, o Tenente Gomes, né, uma pessoa muito gentil, né, me perguntou se eu queria servir. Aí eu expliquei que era arrimo de família, filho mais velho, que gostaria de cursar um curso na área de engenharia, na época que eu tinha feito desenho técnico, e como eu era filho mais velho da família, eu, né, vindo de família muito pobre, eu queria, né, poder conquistar uma profissão de nível superior para poder ajudar a minha família. Aí ele me olhou e disse, e no Exército você acha que não vai conquistar isso? Eu digo, não, eu não acho que eu vou conquistar isso, eu só acho que eu vou perder um tempo que eu posso dar esse salto. Ele disse, tá bom, você está dispensado. Na época realmente eu acabei era... me livrando, ficando no excesso de contingência. Na época atrapalhava. Eu lembro que na minha época eu também usei essa questão de querer estudar para não servir. Eu estava aqui pesquisando, dando uma pesquisada, eu acabei não lembrando, né, minha memória falhou, mas o comandante-geral hoje, que inclusive fica na Moraria, é um homem preto, né, um coronel de 4 estrelas, um general de 4 estrelas. Não sabia disso. Não. Tivemos uma atividade aqui na Câmara, participando da atividade de Amigos do Exército, né? E no segundo dia, a gente foi para o 19BC, viu? No meio do mato, comer ração. Você serviu? Não, eu fui escoteiro do Exército, mas depois, esse foi já a atividade daqui da Câmara. Ah, tá. E a Eliette fugiu, a Eliette está ali, ó. A Eliette está ali, vereador. Ela fugiu, viu? Ela e Gilberto, cadê Giba? Giba também não comeram, não, mas eu e Ricardo Sampaio comemos ração, fizemos tudo ali direitinho. E no segundo dia era um café da manhã com o general, de 4 estrelas, né? E aí o general é um homem, parece com o senhor, inclusive, é um homem alto, né? E um homem preto, graças a Deus. A gente percebe isso, né? E ele dizendo quanto ele estudou para chegar ali, né? Mas realmente eu entendi perfeitamente, né, por que o senhor não serviu. Mas jogou basquete com essa altura? Joguei basquete. Eu fui aluno do Luiz Tarquínio, né? Eu fiz o ensino médio lá, fiz desenho técnico e, é claro, né? Aí bati o futebolzinho, a bolinha, mas o basquete me encantou. E eu acabei, né, me sendo tomado por aquele movimento lá. Não cheguei a fazer parte de nenhum time mais oficial, porque o meu objetivo mesmo era terminar meus estudos. Então, o basquete era uma diversão muito bacana e eu gostava muito de fazer isso. Casado, solteiro, tico-tico no fubá, qual é a sua situação hoje? Casado. Casado? Quantos filhos? Olha, eu não tive filhos, né? Não tenho filhos, por uma opção, né? Inicialmente. Como eu fui filho mais velho, então eu cresci não desejando ter filho, inclusive pelas dificuldades que a gente enfrentou, e minha mãe enfrentou para criar meus irmãos. Tenho meu irmão caçula, que tem hoje 42 anos, né? Que é praticamente considerado meu filho, porque meu pai estava trabalhando fora da cidade e eu que fui buscar minha mãe na maternidade. Então, quando eu cheguei na rua, todo mundo achava que era meu filho com minha mãe. E minha mãe, toda sem graça, para explicar que eu era o mais velho, e isso era muito engraçado. E até hoje, onde eu chego nos lugares que eu estou com ele, que ele é do meu tamanho, também forte, aí ele diz assim, e aí, seu filho? E ele olha todo sem graça. Ele gosta? Ele gosta, sim, porque ele é muito confundido comigo, né? Como no meu tempo mais jovem. Então, houve tempo, aconteceu um caso assim, o nome dele é Nilson Assis, né? Aí ele estava dirigindo o carro, não sei aonde, aí depois uma pessoa veio, me interpelou, porra, o senhor agora está tirando onda? Passa, não fala mais com ninguém. Eu digo, quando foi que eu falei com... Não, foi tal dia, assim, assado. Eu digo, não, pode ter sido meu irmão, porque eu não passei nesse dia e nem estava nesse lugar nessa hora. Ele ficou pensando assim. Aí quando a gente se encontrou, que estava eu e meu irmão, ele junto, foi ele. Eu digo, então, presta atenção, rapaz, para não confundir. Quem tem um irmão muito parecido também é o Ailton Ferreira. Ailton Ferreira. Eu encontrei no metrô com o irmão dele. Chamei de Ailton. Ele, não, rapaz. Aí eu falei com ele, realmente, ele mora ali perto mesmo, tá, etc. Incrível, né? Como as coisas são. E me diga uma coisa, vereador, ser arrimo de família te traz boas recordações, apesar da dureza, te traz boas recordações? Olha, eu não cheguei necessariamente, como diz outro, ser arrimo de família propriamente dito. Porque o seu pai trabalhava, né? Meu pai trabalhava, família, foi um argumento que eu usei, inclusive, para ficar livre do Exército.
né? Mas ser filho mais velho, você tem uma responsabilidade muito grande, você acaba virando referência, né? Eu era chamado até para mediar os conflitos da minha mãe com meu pai. Vem aqui que seu pai está demais. Aí eu digo, meu Deus do céu, né? E isso era bacana, né? Porque os irmãos passam a ver em você uma referência. Eu fui o primeiro também a entrar na universidade, então quando eu entrei na universidade, os outros irmãos todos passaram a ver que isso era possível também para eles, né? E pelo menos hoje eu tenho 5 irmãos, né, que apostaram nisso, e agora minha irmã com 56 anos de idade, né, passou num curso da universidade para cursar geografia, e eu achei fantástico isso, né? Maravilha. Porque é uma mulher extraordinária, que teve uma trajetória também muito sofrida, né, que tem 3 filhos, que todos os 3, né, tem 2 que já estão na universidade, e que não foi fácil, né? Porque eu acho que foi a própria experiência da minha mãe, a vivência que ela teve dentro desse processo, que indicou para ela de que o caminho para que ela pudesse, né, mudar, né, esse processo histórico de reprodução dessa desigualdade, né, era apostar também no estudo. Então, ela primeiro garantiu isso para seus filhos e agora ela está tentando garantir isso para ela. Não ter filhos te fez adotar no carinho, no coração, alguns filhos no decorrer da sua vida? Rapaz, assim, eu tive várias companheiras que tinham filhos e eu convivi com essas crianças de forma muito bacana. Muitos deles hoje estão pelo mundo, né? Algumas dessas companheiras não estão mais vivas, né? Que eu lamento, né? Que processos de adoecimentos que acabaram fazendo com que elas, né, sucumbissem e fizessem sua passagem. Foram companheiras fantásticas, né, e seus filhos também, e que me fez me sentir, né, exercendo essa relação de paternidade. Alguns estão por aí, eu não preciso citar o nome deles, mas alguns me conhecem, me reconhecem como um pai, como um amigo, outros como tio, né, mas eu acho muito bacana encontrar alguns deles, né, e eles me reconhecerem essa passagem bacana na vida deles, né? Alguns chegam a me apresentar, que é seu neto, aí eu digo, seu neto, né? E que eu não cheguei a acompanhar, né, a vida deles, porque a gente foi se afastando, que eram namoros, vivências muito, né, episódicas, né, e pequenas, né? Mas fazia parte de uma trajetória, porque eu também sempre me relacionei com pessoas já maduras, pessoas que eram da minha idade, mas pessoas maduras, algumas com filhos, outras não, né, porque não era essa a minha opção inicial, mas eu convivi tranquilamente com essas relações, né, e graças a Deus eu cultivei, né, várias experiências bacanas com essas famílias, né, e me senti muito acolhido participando delas também. Ser professor te escolheu ou você escolheu? Rapaz, eu acho que me escolheu, porque como eu fui muito, né, traquino, como as pessoas dizem, o que é que acontecia? Eu não tinha desejo de ser professor, né? Porque o professor acaba sendo aquele que também é o regulador também, porque nossa educação também ela é disciplinadora e ela precisa orientar também nessa direção. E no meu tempo, né, os castigos eram um pouco mais rígidos ainda. A gente ainda sofria um pouco. Você ainda pegou os castigos? Claro, um palmatório. Pegou? Aqui está em casa. Vamos abrir aqui um parênteses. Gente, olha, por favor, cadê aquele bumba? Você que hoje está aí assistindo o programa, que tem menos de 40, né? Que vive uma vida boa. Olha, teve época que o professor podia bater com palmatória no aluno. E a mãe que dizia, professor, pode bater, viu? Exatamente. Castigo de botar a cadeira olhando para a parede, tudo isso. Esse é muito danado, peguei tudo isso, né? E é evidente, né, que foi um outro tempo, certo? Alguns, eu acho, casos houve exagero, outros eram castigos mais disciplinares, mais educativos, né? Mas eu acho que de qualquer sorte, eu acho que não é o melhor modelo, porque eu cresci também tentando me livrar dessa relação, né, de opressão contra as crianças, né? E por isso que hoje me orgulha também estar presidente da comissão temporária, especial da criança e do adolescente. Certo? Por quê? Porque cuidar das nossas crianças... Acho que já está quase que na hora dessa comissão passar a ser permanente. Já está na hora de começar a ser permanente. Vamos lutar por isso. Porque, assim, porque a gente compreende que hoje nós já temos instrumentos, né, pedagógicos, né, e dinâmicas
técnicas, metodologias capazes de lidar com esse ímpeto, né, das crianças, né? Então, eu acho que essa lógica da repressão, da violência, do disciplinamento através do castigo, etc., eu acho que não ajuda, né, muito essas crianças. Eu aprendi e tenho exercitado isso nas minhas relações com ela, que o melhor caminho para as crianças compreender, né, como viver na nossa sociedade, como lidar com as nossas contradições é o diálogo. Né? Porque essas crianças ainda estão aprendendo. E eu lembro que hoje ele já é um homem, engenheiro da Petrobras, Danilo, que era um dos meninos que eu conversava, de uma das companheiras que eu convivi, né? E a gente acabava tendo que disciplinar ele para algumas coisas e tentar convencer ele virava e fazia assim, mas isso é muito injusto. Eu disse, olha, mas isso é importante que você compreenda, né? Que não é injusto, é necessário, e você vai compreender isso depois, né? E não é um castigo necessariamente, mas você precisa compreender que tem coisas que você não pode fazer, que tem coisas que podem se voltar contra você e que você vai ter que lidar com essas coisas de forma diferente e aprender a lidar com essas frustrações. Então, nós precisamos ensinar nossas crianças a lidar com as suas frustrações, de viver numa sociedade desigual, numa sociedade que é extremamente violenta, que ensina métodos, né, que nos desumaniza, né, e a gente não pode continuar reproduzindo essas lógicas para as nossas crianças, porque senão nós vamos ter uma sociedade cada vez mais perversa, uma sociedade cada vez mais violenta, né, e a gente não resolve os nossos problemas na base da força, a gente resolve os nossos problemas, né, aprendendo a convencer o outro de que o que a gente quer produzir é o melhor para todo mundo, certo? Então é nisso que eu acredito. Já a gente vai falar sobre mandato no segundo bloco. Sim. E quando a gente falar em problemas, a gente vai também ter outra visão. Tem problemas que a gente não consegue nem resolver, mas isso a gente resolve já. Sim. E me diga uma coisa, a gente começou o programa, eu comecei apresentando o senhor como mestre, professor, que é o que o senhor é realmente. Mas quando eu perguntei a sua profissão, eu queria que você dissesse qual é a sua formação, onde é que você é lotado, onde você trabalha, onde é que você ensina, quais são as suas turmas. Lembrar que ele, além de ser professor, é servidor público municipal, por isso talvez mais ainda a luta dele pelo servidor. A gente vai falar no segundo bloco também. Mas onde é que o senhor ensina? Eu sou coordenador pedagógico, então eu trabalho com suporte pedagógico na Rede Municipal de Educação de Salvador, sou pedagogo formado pela Universidade Federal da Bahia e agora mestrando em educação, estou para defender o meu mestrado ainda esse semestre, espero que ocorra tudo bem, porque eu estou precisando liberar esse tempo para poder potencializar o nosso mandato, né? E trabalho numa gerência regional, chamada GR Pirajá, mas estou liberado, né, para o exercício do mandato, mas foi um lugar que me trouxe muitos aprendizados na relação com os meus colegas, principalmente a grande maioria de mulheres, né, porque pedagogia, né, é um curso hoje, né, de maioria de mulheres, né, mas que eu escolhi, né, por ser um curso que me proporciona uma dimensão da relação com a vida, principalmente, né, porque a educação eu considero fundamental. Então, ser pedagogo, para mim, não se trata só da educação com criança, se trata de educação para a vida, se trata de ser professor em todas as dimensões da nossa vida. Por quê? Porque você pode ser um especialista em qualquer área, química, geografia, né, matemática, mas para ensinar você precisa passar pela mão do pedagogo, você precisa ter disciplinas de metodologia do ensino, principalmente, certo? Que são os pedagogos que são especializados para pensar sobre elas, né, ensinar e, ao mesmo tempo, produzir instrumentos, técnicas, né, filosofias, né, que possa cada vez mais aperfeiçoar a nossa capacidade de transmitir conhecimento e dialogar com as nossas crianças na produção desse conhecimento. Eu falei sobre paternidade e o senhor deu exemplo das suas ex-companheiras, mas enfim, seus alunos também, de certa forma, são um pouco filhos. Aí você descobriu o ponto. Você me pergunta, eu e minha esposa, agora ela está para se aposentar também. Ela também é professora? Que ela é professora da rede estadual, é professora de História, acabou de defender o doutorado dela, né? Professora Meire,
te adoro, te amo, tá? Hoje tem. Hoje tem. Ela acabou de defender o doutorado dela na UFRJ, com menção honrosa, uma figura extraordinária. Está aí, animadíssima. Foi indicada, inclusive, para ganhar 2 prêmios, né? Tanto da CAPES como da UFRJ, com melhor tese de 2024. E a gente espera, né, produzir um livro com as produções dela, porque ela tem um outro trabalho fantástico no mestrado, né, que é um livro sobre a questão acho que o trabalho dela é mulheres e escravidão, né, e ela tem escravismo, e ela tem um primeiro mestrado dela defendido, o título chama-se A Cor da Notícia. Cor da Notícia. Que é como essa ideia estereotipada do negro foi se afirmando através dos discursos produzidos pela imprensa no Brasil e principalmente aqui na Bahia, né? E isso é muito lindo, o trabalho dela, e o orientador dela foi o professor João Reis, que é uma figura extraordinária também, que eu tive a oportunidade de conhecer os seus livros, né, que é o cara que mais discute as revoltas escravas aqui na Bahia, no Brasil, né? Tem gente que gosta de comer a cereja do bolo logo, né? Guloso, mete logo a mão na cereja, agora deixar pro finalzinho do bloco, já que a gente falou sobre isso, né? O quanto foi lutar, né, por ser um homem preto, né? O programa está sendo gravado e vai passar na rádio e na TV muitas vezes, em muitas épocas, né? Não vai passar diretamente agora, mas nós estamos gravando esse programa no dia 16 de maio, né? Então, no dia 13 de maio, nós, entre aspas, comemoramos a abolição da escravatura, mas há quem fale que muito mais importante que o dia 13 é o dia 14 de maio, que até hoje parece que é 14 de maio, né, de 1800 de antigamente, mas o quanto foi mais duro, mais cansativo por ser homem preto, e o quanto isso também te impulsionou a trabalhar por todo o povo preto em nossa cidade, que é pelo menos 70%, 80% da cidade de Salvador. Foi muito duro, é muito difícil, né? Porque, por outro lado, nós temos esse estereótipo, né, produzido pelo racismo, né, onde os negros eles são vistos generalizadamente como incapazes, marginais, entendeu? Violentos, certo? E esse estigma faz com que a gente acabe virando alvo, né, da violência, principalmente da violência do Estado. E eu tive, né, várias dificuldades, enfrentamentos. Cheguei, inclusive, a viver uma situação em que eu fui ligeiramente sequestrado com um ato de prisão, né, num momento da minha juventude, né, em que esse grupo de policiais chegou a me levar num lixão de Canabrava, certo? E me botar lá e dizer que eu não era nada, que eu era um lixo ali e que eu podia, entendeu? Virar comida para os urubus ali naquele lugar. E eu chorava, dizia que era uma pessoa digna, que eu precisava, que eles não podiam fazer isso, né? E que era injustiça. E em algum momento, algum deles, né, voltou atrás e disse, vamos levar esse rapaz de volta. Ali só eu pode ser amor de Deus mesmo, né? Eu considerei que a minha missão na Terra não estava encerrada, que eu precisava continuar a minha luta, porque eu já era líder comunitário lá em Pau da Lima, no momento que aconteceu isso. Fui confundido, segundo eles, com marginal. Eles me levaram para a delegacia, que era a 10ª delegacia, mas já tinha uma horda de gente até hoje, que estava me procurando, e eu lembro que meu pai estava com esse grupo nas ruas de madrugada, né? E eles passaram e abordaram esse grupo e disseram, o que é que vocês estão fazendo na rua essa hora, essa quantidade de gente assim? Meu pai, estou procurando meu filho que foi pego por uma guarnição, né, e a gente não sabe onde ele foi parar. E eles correm e levam para a delegacia, que é o filho, que é o pai, a família, né, do rapaz. Aí eu fui parar na delegacia e, de fato, meu coração se encheu de muito ódio naquele momento. Eu só pensava em vingança, né, mas, graças a Deus, eu acho que a ideia de justiça prevaleceu, né? Eu nunca consegui encontrar esses sujeitos, espero que eles estejam, né, tenham se arrependido do que eles fizeram comigo, com outras pessoas em casos semelhantes, mas, de certa forma, eu fico pensando, né, com um jovem negro como eu era, com 19 anos naquela época, né, como ele se sente agredido, revoltado, impotente, desrespeitado,
né, e violentado e tratado como um lixo, e eu fico pensando como se sente meus irmãos, né, parentes, amigos e a comunidade negra que está na periferia da nossa cidade, que é tratada da mesma forma até hoje. Né? Eu tenho 62 anos, né, e aconteceu isso quando eu tinha 19 e nada mudou. Né? E se você olhar, quem engrossam as fileiras da polícia são os pretos. Quem me levou a repensar essa ideia de vingança foi o movimento social. Foi a ideia de construir a justiça, porque não existe possibilidade da gente construir saídas individuais. Né? A gente precisa discutir isso coletivamente, começar a fazer o debate sobre as políticas públicas da nossa cidade, sobre a política de segurança, sobre a política de educação, política de saúde. Precisamos construir condições melhores para que os nossos jovens tenham mais oportunidades, para que as pessoas reconheçam em nós potencialidades e não lixo, como esse policial naquela época me identificava. Olha aí, já temos muita coisa para lembrar e para assistir novamente. Antes da gente ir para o segundo bloco, essa é rapidinho mesmo. O que você gosta de fazer nas horas vagas? Lazer, por exemplo, quem está assistindo o programa agora e é eleitor de Hamilton Assis e quer convidar o vereador para fazer alguma coisa, o que você gosta de fazer como lazer? O que você gosta de comer, de preferência? Não pode dizer que é tudo, não, porque a resposta é minha. Essa é sua, né? Comer é sempre uma coisa muito boa e qualquer coisa gostosa sempre desce muito bem, né? Mas como bom baiano, a gente gosta de uma muquecazinha. Ontem eu comi uma extraordinária, né? Com uma figura também extraordinária, Glauber Braga, que é uma figura que estava nos visitando e que a gente teve a oportunidade, né, de discutir, né, sobre a perseguição que ele está sofrendo lá no Congresso Nacional e fizemos um grande ato, né, em defesa do seu mandato aqui na Bahia, que foi algo muito bacana, com a participação de várias lideranças partidárias, né? E, então, essa muqueca marcou. Quem vier na Bahia não comer muqueca baiana, não veio na Bahia, não veio em Salvador, né? E eu gosto muito de ler. Ler? Gosto muito de ler, né? Por como é que chama, convivência também, eu me tornei cinéfilo, porque minha companheira, ela é apaixonada por cinema, né? E a gente sempre vai assistir uns bons filmes, quando tem boas estreias, e ao teatro, e à praia também. Que bom. São coisas que a gente gosta de fazer. Já gostei muito de jogar bola, hoje menos. Eu vou agora dar um spoiler aqui, ele não vai poder dizer não, porque você gosta também de enterro. É que se encontrou em um... Foi. Nos encontramos no sepultamento. Eu não gosto muito de enterro. Mas vai. Enterro é sempre um lugar, assim, muito triste, né? Porque se despedir das pessoas que marcaram as nossas vidas é muito difícil. Mas é importante, né? Mas é importante, né, estar lá para poder dizer àquelas pessoas o quanto elas foram significativas na nossa vida, né? E desejar que ela tenha uma passagem bacana, né? E que um dia, como diz, né, os ensinamentos religiosos diversos, a gente vai se encontrar na ancestralidade. Agora que da próxima vez a gente se encontra na muqueca, viu? Não no enterro. Olha só, daqui a pouco a gente volta, é rapidinho, não mude o canal, não vire a estação de rádio, porque TV e Rádio Câmara tem sempre o melhor para você, cidadão de Salvador. A gente vai lá e volta, é rapidinho. Pois é, de volta com questão de ordem especial. Essa edição a gente mostra os novos mandatos. E conosco aqui está o vereador, professor mestre, quase doutor, Hamilton Assis. Eu queria lembrar o seguinte, esse programa passa na TV aberta, 12.3, canal digital, imagem HD, a melhor imagem. Olha, eu queria dizer que eu não sou nem tão gordo assim, nem tão velho. Coisas da imagem HD, mas é brincadeira. Temos também as redes sociais, Facebook, Instagram, @TV Rádio Câmara. E no YouTube você consegue ver a qualquer hora, em qualquer momento, qualquer programa. Se você acorda de madrugada e quer assistir de novo esse programa, é só você ir lá no YouTube que você vai ver o programa inteiro. E mais, acompanhe a programação da TV Câmara. Na rádio FM 105,3 Rádio Câmara, TV Câmara por qualquer lugar, acompanhe as sessões ordinárias, segunda a quarta-feira, sempre. Audiências públicas a qualquer horário, todos os dias, acompanhe, assista. Porque se você não gostar de política, ou se você ficar com esse papinho de que não gosta, alguém vai gostar por você. E essa pessoa que gosta vai fazer coisas feias com a política que você não vai gostar. Depois você vai reclamar que o café está caro, o açúcar está caro, o ônibus é sujo, imundo e caro.
Se você não luta por isso, então no portal da Câmara, @cms.gov.br, você também tem um link que você assiste a TV Câmara e que você ouve a Rádio Câmara de Salvador. Voltamos, vereador. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Quem está em casa, junto com nós dois, mais Ricardo, mais sua equipe, eu vou apresentar aqui Daiane, Oliveira. Eu só chamo Gilvan de Negra, de Gilvan, Eliette Neri, Ben, Jansen, Giba. Juntos vamos assistir um pouquinho, um vídeo que mostra um pouco da sua trajetória e depois a gente volta para conversar com as pessoas. Pode ser, vereador? Obrigado. Vamos virar junto aqui para a TV? Vamos nessa? Essa pauta sobre as águas e sobre a sua economia, sobre o seu povo, é algo que precisa ser remitentemente debatido aqui nessa casa, porque ela movimenta uma economia fabulosa e, no entanto, as pessoas que vivem nesses territórios não são ignoradas. Eu sou professor, sou do chão da escola, acompanhava diversas escolas do município como coordenador pedagógico e a gente conhece de fato os problemas que as nossas escolas enfrentam, o quanto os nossos professores se dedicam, a sua grande maioria são professores, diga-se de passagem, com pós-graduação, mestrado, doutorado, mas, no entanto, não tem o seu piso profissional reconhecido. Vereador Hamilton Assis. Pois é, às vezes viver tudo isso é diferente de olhar e assistir. A gente não falou de política no primeiro bloco, apesar de falar muitas coisas que a política está envolvida. A política está em tudo, apesar de muita gente não entender e não gostar. A política está em tudo, e eu queria que você que está assistindo a TV Câmara agora e ouvindo a Rádio Câmara entendesse isso. A política está em tudo e você precisa acordar. Mas como é assistir esses momentos, campanha, luta, as suas ações já aqui na Câmara, como é ver tudo isso, vereador? Olha, é fantástico, né? É um filme que a gente sempre faz, né, na memória, mas ver isso através das imagens é muito emocionante, de fato, né? Porque isso faz com que a gente não só se identifique, né, mas, ao mesmo tempo, né, se repense, né? Então, eu sempre gosto de fazer esse déjà vu, né, de voltar ao passado, de rever coisas, né, que possam me reinspirar, né, e até modificar a trajetória das coisas, entendeu? Ou seja, principalmente com o objetivo de fazer melhor ou de ser melhor do que a gente é. Então, a gente aprende muito, não só com os nossos acertos, mas também analisando e refletindo sobre os nossos erros. Então, é assim que a humanidade vai aperfeiçoando, né, e criando coisas maravilhosas, né, a partir desse processo que eu considero extremamente pedagógico e educativo. Pensar o seguinte, quem está em casa às vezes não entende de política, às vezes não, geralmente não entende de política como você entende e como nós aqui da TV Câmara e Rádio Câmara entendemos. Mas, apesar de ter um mandato, efetivamente agora, você já trabalha e já milita na política há muito tempo. Sim. Agora a luta continua com o mandato. Mais ou menos isso, né, vereador? Perfeito. Eu fui militante político, fui um dos fundadores, né, do PT aqui na Bahia, praticamente, né, minha trajetória de militância. Eu entrei no PT já em 82, né, fui assessor de vários parlamentares aqui no Estado, ajudei a eleger mandatos fabulosos como o de Nelson Santana, Paulo Anunciação, né, que foi uma grande satisfação poder contribuir para que uma pessoa que trabalhador do servidor público, que trabalhava na Limpurb, limpando a cidade, né, ser eleito vereador dessa cidade é algo fantástico, né? E eu fico muito feliz de ter contribuído para isso, né? Depois fui assessor sindical, né, de vários sindicatos importantes aqui, sindicatos petroleiros, fui da base dos químicos e petroquímicos, porque eu trabalhei no polo petroquímico, assessor do Sindiprev, do Sindicato dos Vigilantes, da Construção Civil de Candeias, da Construção Civil de Camaçari. E é isso, eu tenho uma trajetória muito bacana que me trouxe muitos aprendizados, né? E na política, depois de ter saído do PT, né, junto com a ex-senadora Heloísa Helena e tal, que fundou o PSOL, né, eu tive a oportunidade, né, de ser candidato a vice-presidente da República, que foi a primeira vez que eu me candidatei, né, a um cargo, né, público eletivo, né, e em 2010,
Tá? Na época eu estava concorrendo, né, a pré-candidatura de governador, disputando com o meu amigo Marcos Mendes, também foi ex-vereador dessa cidade, né? E Marcos, né, o grupo que apoiava Marcos ganhou as prévias eleitorais e eu havia sido indicado na época para ser candidato a senador. Quando, então, um debate que nós fizemos aqui em Salvador, com a presença, né, do nosso pré-candidato Plínio Arruda Sampaio, né, ele me fez o convite e levou para a Nacional e que aprovou, né, a indicação para que eu me tornasse o seu candidato, pré-candidato a vice-presidente da República. Nesse caso, o seu pão caiu com a manteiga para cima, né? Para vice-presidente. Foi uma coisa assim, muito extraordinária, porque o nosso povo tem a mania de pensar as lógicas, né, de progresso a partir de baixo para cima, né? Então, quando eu fui anunciado como candidato a vice-presidente, o cara disse, pô, você também, né? Quer demais, quer ser logo presidente? Eu disse, por que não começou de baixo? Eu disse, olha, não foi uma escolha pessoal, né? É uma construção, Foi uma construção, foi uma indicação das pessoas que avaliaram que eu poderia cumprir esse papel naquela época. Embora assustado, eu me senti muito honrado pelo convite e cumpri nas condições que eu tive para cumprir. Eu acho que fiz bem esse papel. Acho que fui o primeiro candidato, na época das eleições diretas, né, a vice-presidente da República, a participar de um debate de TV público com todos os outros candidatos. Então, eu participei do debate com o Michel Temer. Nacionalmente. Nacionalmente, pela TV R7, pela TV... pela Record, se eu não me engano, mas pelo canal dele. Michel Temer é feio, daquele jeito, ou Michel Temer, aposte. Não precisa, aposte que você ganha. Michel Temer, Guilherme, que era o presidente da Natura, que era o vice da Marina, Índio da Costa, que era o vice, se eu não me engano, do ex-ministro da Saúde, José Serra, né? Naquela época, e eu me senti muito orgulhoso de estar cumprindo aquela tarefa, embora assustador, né? Porque um jovem que sai da periferia de Salvador, né? Que foi tratado como lixo numa determinada circunstância, vira candidato a vice-presidente da República e chega lá de forma humilde, num carrinho popular, enquanto seus opositores desceram de avião, um helicóptero. Descendo, né? Dentro da região do estúdio, né? E você vai se encontrar com essas figuras. Então, eu acho que foi um momento de empoderamento extraordinário. Eu me senti muito, assim, feliz de estar cumprindo aquele papel e também, de certa forma, valorizada, porque todos eles tiveram que vir me cumprimentar, porque coincidem, me ouvir, porque coincidência eu cheguei primeiro. Então, todo mundo queria saber quem era seu adversário, né? E muitos deles, pela baixa estatura, tiveram que olhar para cima para falar com você. Exatamente. Então, eu achei aquele momento muito fantástico. Depois, aqui em Salvador, eu fui candidato a prefeito em 2012, né? Naquela eleição onde nós tivemos uma grata satisfação de eleger o companheiro Hilton Coelho, meu parceiro de luta, né, uma figura extraordinária, inspirador. Então, o nosso mandato é uma continuidade desse trabalho que ele desenvolveu, dessa experiência que ele desenvolveu no seu primeiro mandato aqui na Câmara como vereador. E que hoje faz um excelente papel, né, como deputado estadual, numa coerência, numa combatividade, né, num espírito de luta fantástico. Então, é uma figura que eu tenho muito apreço. Uma lealdade, né, vereador? Eu tenho muito apreço, um deputado necessário, muito mais do que ele é uma figura inspiradora. Certo? Então, assim, então a gente tem essa parceria, porque nós construímos coletivamente, né, um grupo, né, que participa, que está dentro do PSOL, né, construindo esse partido como alternativa, né, e que a gente tenta, né, servir de referência, né, e de projeto político para que a gente possa apresentar uma alternativa de poder para a Bahia e para Salvador também. E, posteriormente, eu fui candidato a senador, fui candidato a vereador por diversas vezes para ajudar o partido a formar legenda, sempre nesse objetivo paciente, né? E sabia, quando eu já estava para desistir, já estava focando, né, mais na minha carreira profissional, alguns companheiros me convenceram de que esse poderia ser um grande momento, né? E a gente acabou topando mais esse desafio e conseguimos, juntamente com todos aqueles que acreditaram, né, na nossa potência e construíram de forma coletivamente, né, lograr esse mandato que a gente quer honrar,
principalmente porque, né, a gente deve muito desse mandato aos servidores públicos, nas 3 esferas, porque no nosso mandato tem apoio político dos servidores federais, dos servidores estaduais, principalmente professores, né, e funcionários da Justiça, funcionários da Justiça estadual e federal, professores da rede municipal, que é a minha categoria, né, que me orgulha, tanto é que a gente está em greve, né, esse período, né, e que que eu tenho dito para eles, né, que estou muito orgulhoso da missão que eles me deram, e se missão é para ser cumprida, porque a gente está junto nessa luta. Acabamos de fazer uma live essa semana, né, uma audiência, eu chamei de uma sessão virtual, porque a gente teve dificuldade de aprovar a sessão plenária por conta, né, dos vetos que está sobrestando a pauta e que acaba dificultando aprovar outros projetos menores e que precisa, né, antes de ter limpado a pauta, a gente acabou, por conta de uma agenda que a gente já tinha programado, né, tendo que fazer essa inovação dessa sessão virtual, que participaram mais de 500 pessoas para discutir o piso salarial dos professores, com informações de técnicos, especialistas, contribuição também da PLB Sindicato, né, e dos assessores do nosso mandato, que fizeram um trabalho maravilhoso, e a gente fez assim uma aula de formação técnica e política extraordinária, que fica difícil, né, para o prefeito, né, dizer não ao pagamento do piso nacional dos professores, porque o que a gente levantou de informação, de dados a respeito do piso e do orçamento da prefeitura, né, não dá para dizer que não tem dinheiro para pagar os professores, falta vontade política mesmo, tá? O senhor falou de campanha, falou de Hilton Coelho, e quem está em casa não tem nem o direito de não conhecer Hilton e Hamilton, porque você lembra da música, né? Eu quero Hilton 50, depois vem Hamilton 50, 150. Eu nem fui seu eleitor, sei seu número. Mas foi uma coisa muito engraçada, André, porque quando a gente elegeu o Hilton e terminou a eleição, eu sou uma figura também da noite, da festa, gosto de Rio Vermelho, blocos afros, eu gosto de Pelourinho, um bloco afro, gosto de viver a tradição do nosso povo, né, do samba. E aí, num desses sambas no Pelourinho, né, acho que na época no Hotel Pelourinho, eu estava, né, passeando, e o cara, todo mundo fazendo fila para me abraçar e vir me cumprimentar pela eleição, né? Acharam que quem tinha sido eleito fui eu, e eu pacientemente tinha que explicar que quem tinha sido eleito era Hilton, né? E era muito engraçado que as pessoas surpresas disseram, mas foi, digo, rapaz, eu fui candidato a prefeito, Hilton foi candidato a vereador. Então, durante muito tempo, né, a gente viveu essa simbiose das pessoas confundirem ele comigo, e até hoje eu chego nas ruas, aonde eu passo, as pessoas viram para mim, diga 50, e começa a cantar, eu quero Hilton 50. Então eu acho isso muito fantástico, essa identidade que nós construímos juntos, né? E acho que isso é fruto, né, acertado de uma política, de um coletivo, né, e de uma organização política que nós fazemos parte, porque essa música, ela não é só bonita, ela é um hino, né, é uma leitura sobre a realidade de Salvador, que ganhou mentes e corações da nossa juventude, do nosso povo, e por isso que ela se transformou, né, nessa coisa cantada. O pessoal vai lá futucar lá no YouTube para ouvir a música, com certeza. Com certeza. Lembrar o seguinte, a gente falou de campanha política, né? Se nós tivéssemos que eleger um campeão, né, um partido campeão das políticas em Salvador esse ano, né, para essas eleições municipais, sem dúvida alguma. Olha, eu vou falar, a minha preferência política não conta em nada aqui agora, nem é de ninguém. A realidade, a verdade, o PSOL é o grande campeão da política, pelo menos em Salvador. Por quê? O Tostão venceu 1 milhão. A gente tem partido aqui na Câmara de 5 mandatos, sem dúvida, né? É maior? É. Só que os 2 mandatos do PSOL representam muito mais do que qualquer outro. Por quê? Pelo pouco recurso que eles tinham, e conseguiram fazer 2 vereadores e o segundo candidato a prefeito mais votado de Salvador. Isso é algo inacreditável. Eu acho que nem mesmo algumas pessoas, algumas figuras do PSOL acreditavam nisso. Seja sincero, vereador. Olha, eu quero dizer que eu sempre acreditei nessa possibilidade, não é super otimismo, porque eu acho que a opção e a alternativa de oposição apresentada, né, por um partido que poderia fazer uma grande oposição, né, à atual administração, né, foi infeliz na sua escolha, né?
respeito, né, as decisões de todo mundo, mas eu lembro que eu estava em frente à saída do Ilhéaê, quando eu fui entrevistado, já tinha sido anunciado previamente, né, a indicação do nome do candidato, né, do PT a prefeito de Salvador na eleição do ano passado. E eu cunhei de que isso abria uma avenida de oportunidade para o PSOL, porque essa pessoa escolhida não representava, né, um pensamento de esquerda, nem a tradição, né, de luta e dos lutadores da nossa cidade, né, e que seria uma dificuldade para implementar essa candidatura, né, nas condições em que ela está sendo colocada. E que aquilo ali abria uma oportunidade para que a nossa candidatura, para a candidatura de Kleber Rosa, falei, está escrito lá na entrevista do Jornal à Tarde do Bocão News, certo? É que eu posso dizer aqui o nome das mídias, certo? E eu falei exatamente isso. E muito mais pela capacidade de vocalização que Kleber Rosa nos proporcionou, né, com a sua segurança, com a sua capacidade de dominar o nosso programa eleitoral e com as boas candidaturas que nós tivemos para fazer disputas naquele momento. E acho que as nossas eleições, tanto a minha como a de Eliette, não eram surpresas, eram candidaturas também que estavam colocadas com potenciais eleitoral, e a candidatura de Eliette, sobretudo, ela traz um diferencial, né, que é ser uma mulher negra, marisqueira, da região, de uma comunidade tradicional na Ilha de Maré, entendeu? Comunidades esquecidas na nossa cidade, esquecidas das políticas públicas, né? Ignoradas pelas políticas públicas, que não constava nem no mapa apresentado pela TV Bahia, né? Na maquete que eles produziram para fazer as entrevistas com os candidatos, o que revela, né, essa perspectiva higienista, né, de ignorar a dificuldade do nosso povo distante. E, além de tudo, uma comunidade que sofreu um ataque fantástico, né, assim, porque ela está sendo alvo de especulação imobiliária pelos grandes grupos econômicos da nossa cidade. Chegou a ser ameaçada de morte, Evandro Eliette. Que transformou aquela região de uma região de área urbana em uma área de uma área rural, de uma área urbana, e está permitindo que a especulação imobiliária invada de modo perverso aquela região, excluindo as comunidades tradicionais, dificultando a sua vida. Então, eu acho que a eleição de Eliette, né, traz esse grito desse povo, né, para ser representado hoje na nossa cidade. Eu acho que ela está fazendo isso de forma fantástica e maravilhosa. E o nosso mandato, né, que é um mandato que historicamente debate a cidade, que se organiza a partir das lutas dos trabalhadores, né, porque eu fui dirigente sindical, tá, e que coloca, né, o debate da cidade para os trabalhadores, certo? Né, e por isso que nós incorporamos, né, o slogan Salvador de corpo e alma, porque nós somos a alma e a história dessa cidade, que não é à toa que a maioria dos trabalhadores dessa cidade são negros, né? Tem a cor da noite, como diz o Ilhéaê. Vamos lá, apesar da experiência na política, de um modo geral, desde a sua juventude, desde os tempos de escola, primeiro mandato. O senhor já sabe exatamente o que é que faz um vereador e mais. Como é que o senhor está lidando com algumas situações, por exemplo, da expectativa do seu eleitorado em querer coisas que não são coisas que um vereador resolve? Aí foi o que eu falei dos problemas. Uhum. Tem problemas, todos os problemas, de certa forma, tem que ter uma solução, mas tem problemas que, para o vereador, não tem solução. Como é explicar isso para o eleitorado e como é acordar com essa realidade? Tem a caneta, mas não tem toda a tinta que o senhor queria que tivesse. Não é necessariamente. A gente sempre teve uma visão realista do que seria um mandato vereador, porque um legislador ele não tem papel executivo. É o executivo que controla o orçamento, é o executivo que tem a responsabilidade de fazer as obras. Cabe ao vereador fazer as legislações, aprovar as leis, fiscalizar o executivo, sobretudo, e lhe propor demandas e indicações de projetos. Mas essa realização é do executivo, ou seja, o erro de não executar, de não proporcionar políticas públicas para enfrentar os problemas da nossa cidade, principalmente das comunidades periféricas da população mais pobre, é certamente de quem está com o controle da caneta, certo? Que você essa caneta não é sua. Essa caneta não é nossa, certo? Essa caneta não é nossa. Eu tenho uma relação assim muito boa com o meu eleitorado, porque o eleitorado que me elegeu é um eleitorado que tem uma certa consciência política muito mais
vamos dizer, apurada, né? Então, porque é um voto que veio dos setores mais organizados da sociedade, eu poderia dizer assim, né? Da classe trabalhadora, né? Dos movimentos sociais, particularmente. Então, eu não tive voto específico num determinado território, por exemplo, um bairro, etc. Ou seja, a minha votação nos bairros periféricos, ela é muito pequena, a gente reconhece isso, né, porque nós temos uma dificuldade muito grande de lidar, né, com essa relação fisiológica da compra do voto, porque nós não temos dinheiro para isso, né, e nem achamos que esta é a política correta, né, porque isso distorce a democracia, porque você produz, né, a desigualdade e depois você vai e usa essa mesma desigualdade como uma vantagem diferencial para você, porque você tem os recursos, o poder econômico que pode faz a dificuldade para criar facilidade. Para criar facilidade para comprar o voto, que vai depois continuar reproduzindo essa desigualdade, porque as pessoas que são eleitas acabam votando contra os interesses dos seus próprios eleitores, né? E ficam criando situações, né, de maquiagem de políticas públicas, né, para supostamente, né, encobrir a realidade, né, e criar, que é cruel, né, porque esses segmentos acabam votando em projetos, em legislações que asseguram, né, a transferência de volumes fabulosos de recursos públicos e privilégios para aqueles que sempre dominaram o nosso povo. Então, é muito cruel isso, a gente pensar sobre isso. Então, ao mesmo tempo, né, eu sou vereador da cidade de Salvador. Então, eu ando nas comunidades populares, porque é de lá que eu vim, vou fazer o debate, né? Está lá, sempre aparece alguém que pede uma cesta básica, que pede emprego, que diz que cada vereador tem uma cota, né, de emprego. Eu desconheço isso. Se alguém falar para mim, eu vou dizer que isso não existe, né? Mas as pessoas são categóricas a dizer, mas por que você não usa? Todos eles usam. Eu digo, rapaz, eu não sei, até então não chegou para mim essa informação, né? Então as pessoas me pedem carta de emprego. Eu fico pensando, né, que o que uma carta de um vereador simples da oposição poderia somar para essas pessoas, mas elas estão tão convencidas disso porque essa é uma prática tão rotineira, tão frequente, mas é uma prática tão mentirosa, porque eu desconheço, inclusive, né, assim, a quantidade de pessoas que podem ter sido contemplada por esse tipo, né, de expediente, certo? E quando isso acontece, né, em alguns casos, é muito para um pequeno grupo vinculado ao grupo de sustentação desses políticos, né, e não para toda a população. Por isso que eu acho que a gente precisa, nessa cidade, discutir uma política responsável de geração de emprego e renda, de oportunidade para o nosso povo poder trabalhar dignamente, para que a gente quebre essa lógica fisiológica que acaba reproduzindo mandatos na nossa cidade, que não discute a nossa cidade, certamente não discute a nossa cidade, porque eles devem muito mais resposta àqueles que pagaram para que eles fossem eleitos do que praticamente aos eleitores que os elegeram, entendeu? Então, esse é o grande problema que nós enfrentamos na nossa cidade, que é essa distorção da democracia a partir, né, do uso do poder econômico na compra de voto, né, e do uso da máquina do Estado e da Prefeitura para privilegiar determinados interesses. O quanto não fazer parte da bancada do prefeito atrapalha efetivamente o seu mandato, até de conseguir as melhorias que você precisa para a sua comunidade, os anseios do seu eleitorado, o quanto não fazer parte da bancada do prefeito te atrapalha nisso? E qual é o seu diálogo hoje com o prefeito da cidade de Salvador, Bruno Reis? Olha, certamente não me atrapalha em nada a não ser da bancada do prefeito. Primeiro porque é um projeto que nós não acreditamos, então nós não vamos alimentar, né, uma coisa, né, que está se voltada contra a gente, certo? E não é contra Milton, particularmente, né? É contra a população dessa cidade, né? Você viu que a receita aumentou nos últimos 13 anos, né? A cidade produziu, né, um conjunto de modificações, foi produzir um conjunto de modificação, mas uma coisa que não mudou nessa cidade foi a desigualdade econômica e social. Certo? Então, essa cidade é uma cidade perversa, uma cidade que acumula um índice perverso de desemprego,
é uma cidade que as nossas crianças, a maioria das nossas crianças vive em situação de vulnerabilidade alimentar, para você ter uma ideia. Então, eu só acredito numa cidade, e essa cidade não pode continuar sendo produzida para os turistas e para os privilegiados. Essa cidade precisa ser produzida para o nosso povo. Por isso, a gente precisa rever essa lógica das políticas públicas que vem sendo implementada nos últimos 13 anos, né? Porque a gente precisa de políticas mais estruturais, políticas que permitam que a gente, né, enfrente esse problema que eu estou chamando da desigualdade. E a gente só vai enfrentar isso se a gente inverter a lógica das nossas políticas, investindo mais em educação, saúde, certo? Pensando essa cidade para todos, objetivamente, porque o resto do nosso povo faz, porque a gente não tem medo de trabalhar. Agora, como vereador, facilita a sua comunicação, por exemplo, se você chegar... Vamos dar um exemplo, agora está tendo a luta pelo piso salarial dos professores. O quanto ser vereador te ajuda a ter uma voz mais eloquente nessa luta? Então, Porque eu percebi o seguinte, só para interromper de novo, mas para não interromper novamente na sua resposta, nas últimas vezes, nas últimas manifestações dos professores, eles sempre terminam o ato vindo para a Câmara e, com o documento que eles produziram, eles, através do vereador Hamilton, Silvio Humberto, Aladilce, eu não quero ser injusto aqui, com toda a oposição, Marta Rodrigues, enfim, eles utilizam essa corda, boa comissão de vereadores, para que esse documento chegue na mão do presidente da Câmara, vereador Carlos Muniz, para que isso chegue na mão do prefeito. O quanto essa voz hoje é importante para esse movimento e para os movimentos sindicais, vereador? Primeiro, assim, os trabalhadores vêm pedir à Câmara de Vereadores antes de vir procurar a oposição. Mas, infelizmente, é a oposição que os acolhem, certo? Que tem essa coragem de olhar nos olhos, né, deles, né, sem temer. Por quê? Porque os outros estão comprometidos com a lógica e com a proposta que o prefeito está oferecendo. Então, essa é a grande verdade. Então, mais de qualquer sorte, assim, quando eles vão procurar a instituição, né? Eu achei importante o vereador o Carlos Muniz, presidente da Câmara, né, ter aberto o seu gabinete para receber esses professores, essa documentação, reconhecer, né, de que é uma luta justa, a luta dos professores, né, e inclusive de declarar, está na imprensa, não foi eu que disse, né, de que considera, né, que se ele fosse o prefeito, de que ele abriria as contas da prefeitura, né, e se ele não tivesse condições de pagar todo de uma vez, que ele faria uma proposta de desembolso, né, dos recursos e negociaria o fim da greve, certo? Mas é uma prerrogativa do Executivo. Palavra do presidente. Fazer isso, está nos jornais, né? Está lá no jornal. Eu estava presente, mas é público isso, tá? Mas, infelizmente, né, o Executivo tem trabalhado com uma lógica historicamente, né, nos últimos 13 anos, né, de fazer receita retirando direito dos trabalhadores. André, para você ter uma ideia, né, uma pessoa que ganhava o piso, a gente começou a perder densidade no piso desde 2013, que a prefeitura não paga o piso, né, que a gente vai perdendo do piso. E para você ter uma ideia, fazendo uma comparação aqui bem singela, certo? Bem simples, uma pessoa que ganhava R$1.000 em 2013, certo? Com a perda de 58%, que é o que os professores deixou de ganhar. R$400, menos de 500. Ela ganha hoje R$420. R$420. Ou seja, absurdo. Quando você compara isso, isso é perda de poder aquisitivo, isso é perda, né, de potencial desses professores e uma desvalorização profunda do seu trabalho, certo? Numa coisa que lhe é direito, que lhe é certa e líquida. Então, essas pessoas estão, de certa forma, certo, indignadas com isso e elas acham que chegou o limite, que já está na hora da prefeitura apresentar uma solução para isso. E a gente percebe ainda, e a gente pôde fazer isso na análise com os nossos técnicos, né, de que a prefeitura, ela hoje, né, gasta apenas 32% de toda a sua receita, certo? Com despesa de pessoal, quando a lei de responsabilidade fiscal, né, coloca um limite prudencial em torno de 44%, por exemplo. Então tem 12% aí, né? Hein? Então ainda tem 12%. Tem 12%, mas o limite máximo é 54%. Ou 22%. Ou seja, tem 22%. Ou seja, você não dá aumento porque não quer.
E isso é retirar direito, é submeter essas trabalhadoras e esses trabalhadores a uma condição muito difícil, né, para exercício do seu trabalho. Então, se o prefeito que diz que a educação é o seu objetivo, porque a sua mãe foi professora e ele assim reconhece a educação como algo importante, ele deveria fazer essa reparação, porque pagar o piso salarial dos professores, na nossa opinião, é muito mais do que reparação, certo? É reconhecer a importância desses profissionais, a dignidade deles, né, no exercício do seu ofício e, sobretudo, permitir melhores condições para que esses trabalhadores possam desenvolver uma educação de qualidade para o nosso povo, porque aí ele não afeta só os professores, ele afeta a comunidade e todos aqueles que usam a educação pública, que têm apenas a educação pública como a possibilidade, né, de realizar os seus estudos, né? Tá vendo? Isso é bom a gente entender, a gente ouvir de alguém que é não só vereador, como também professor, né? Porque se a expressão hoje contemporânea é lugar de fala, ele tem lugar de fala. Para que você também, que é pai de aluno, que é mãe de aluno, que é vizinho, que conhece, que é tio, que entenda qual é a luta do professor, né? Porque a greve, às vezes, é a única e a última ferramenta que o professor pode usar. O professor não quer fazer greve, mas precisa usar essa ferramenta, que é uma ferramenta da democracia. Eu queria aproveitar, estou olhando para você aqui, olho no olho, para lembrar que nós temos também o YouTube. E você que ligou a televisão agora e está vendo só um pedacinho do programa, pode assistir tanto esse, como todos os outros programas da íntegra pelo YouTube da TV Câmara de Salvador. Não perca tempo. E temos também nossas redes sociais, Facebook e Instagram, @TV e Rádio Câmara de Salvador. Você pode ir lá, ó, e mandar um recadinho para a gente. Nós estamos lá de ouvidos atentos, porque tudo o que acontece aqui e a TV Câmara faz é com o seu dinheiro, é você que paga o leite das nossas criancinhas, e nós estamos aqui com muito prazer em fazer isso. Vereador, sua área de atuação é a educação, sem dúvida alguma, né? Até porque você não pode dizer não à sua origem, à sua natureza, ninguém pode dizer não à sua natureza. Serviço público. E o serviço público. Mas a gente sabe que o senhor é vereador de mais de 3 milhões de munícipes, de toda a cidade, de todos os temas. Como é lidar com todos os outros temas e também lidar com a educação? O senhor transa bem com isso? Até porque eu vi o senhor numa audiência, presidindo até audiência pública sobre, me lembra aí para não esquecer, vereador, e a pesca aí, aquela Foi última... da Comissão de Reparação, né? que discutiu a questão da intolerância religiosa Exatamente. contra os terreiros de matriz africana. Pronto. Lá em Fazenda Grande 4. E vejo o senhor em tudo quanto é audiência pública aí presente. Como é se dividir? Né? Eu esqueci o nome de sua esposa, é Meire? Meire Reis. Meire deve estar pegando, não tem como puxar os cabelos, né? Mas tem como dar um puxão no goleiro. A Milton, eu quero você em casa, tal hora. Como é que está sendo isso? Como é que está sendo isso aí, vereador? Ela é uma figura militante também, desculpem, do movimento feminista, negro, né? É professora e também participa do movimento de educação, faz parte de um coletivo da rede estadual, porque ela é professora da rede estadual, chamando Educar na Luta. É fantástico esse Então nome, fica mais fácil, né? Então fica mais fácil, então a gente, graças a Deus, a gente tem convergência muito nas nossas pautas, né? E tem muita compreensão e sensibilidade da parte de ambos, né? Porque todos são atarefados, ela também tem inúmeras tarefas e a gente busca conciliar isso. Mas do ponto de vista das nossas pautas, por exemplo, embora o nosso mandato esteja, né, calçado na defesa da educação e do serviço público, desculpem aqui, a gente tem uma concepção de mandato, né, que é de mandato popular. E de um mandato, né, que discute as pautas, né, de interesse da classe trabalhadora. Perfeito? Então, a gente construiu uma perspectiva de que a cidade, ela precisa ser a cidade para os trabalhadores. Então, quando eu discuto mobilidade urbana, né, no transporte da nossa cidade, e o transporte da nossa cidade, eu estou discutindo melhor de condições dos trabalhadores circularem na nossa cidade, na ida e vinda, não só para acessar serviços públicos, mas para sair da sua casa e trabalhar. Perfeito? Exatamente. Então, se eu diminuo o tempo desses trabalhadores, se a gente discute forma de melhorar, né, o acesso desses trabalhadores ao serviço público e diminui a tarifa, e por isso que nós defendemos a tarifa zero,
que é um outro debate que eu gostaria de vir numa outra oportunidade para a gente fazer, que é uma das pautas do nosso mandato. E lembrar que pode parecer algo impossível, mas não é. Kleber Rosa, inclusive, conversou com a gente aqui da TV Câmara. Sim. Tá no YouTube da TV Câmara, ele provou, por A mais B, que pode ter tarifa zero. Perfeito. Aí você olha lá e vai entender melhor, mas tudo bem. Exatamente. Então, essa é a outra pauta que nós estamos trabalhando, muito importante, nesse debate sobre a jornada de trabalho. Nós apresentamos um projeto de indicação, certo, que está tramitando, né, para que a prefeitura adote, né, acabe com a jornada de 6x1, né, e tal, né, e propunha uma outra jornada que nós estamos propondo inicialmente para o debate, que é a de 4x3, você trabalhar 4 dias na semana e folgar 3. Primeiro porque nós entendemos que se você... que as experiências que tem tido pelo mundo com o debate da redução da jornada de trabalho, principalmente no Reino Unido, né, onde foi feita experiência com várias empresas que toparam fazer esse debate, certo? Que reduziram, a sua produtividade aumentou. Por que aumentou a produtividade? Porque o trabalhador ele deixou de faltar mais, deixou de adoecer, porque era uma das coisas que provocava essas faltas, e ele começou a trabalhar com maior satisfação. Qualidade de vida. Então, e ter qualidade de vida, porque ele pôde cuidar melhor da sua família, pôde estudar, inclusive, para desenvolver novos conhecimentos que ajudam, né, no seu trabalho, principalmente, porque a gente aprende para poder ser pessoas melhores, não é verdade? Para fazer cada vez melhor aquilo que a gente gosta de fazer ou desempenhar melhor nossas profissões também, certo? E para ajudar as outras pessoas. Então, na medida que você libera essas possibilidades desse trabalhador construir potencial criativo, também você vai, né, ter impacto positivo, né, na produtividade. Então, nós achamos de que não pensar sobre isso é preservar uma mentalidade na nossa avaliação, né, escravocrata, né, que vê o trabalho muito mais como uma punição aos trabalhadores do que um meio de satisfação e realização da sua vida, né, de manutenção da sua vida e das suas necessidades de um modo geral, certo? Então, o trabalho para a gente tem que ser algo que dignifique as pessoas, não pode ser algo, né, que reduza a insignificância das pessoas, que desumanize as pessoas. Portanto, garantir tempo livre, garantir a diminuição da jornada de trabalho é fundamental para garantir que esses trabalhadores possam ser reumanizados e possam, de certa forma, se pensar como sujeitos produtivos, criativos, e assim a gente ter, né, uma capacidade de melhorar nossos ambientes produtivos, as nossas relações de trabalho. Então, por isso, nós defendemos isso. Isso é uma das pautas do nosso mandato. Ela não se aplica ao conjunto dos trabalhadores, mas pode se aplicar aos servidores públicos e às empresas contratadas para prestar serviço à prefeitura, certo? Se assim o prefeito quiser. Se assim o prefeito quiser. Portanto, e sem sombra de dúvida, isso pode gerar a possibilidade da criação de mais emprego. Se eu reduzo a jornada, eu vou precisar de mais gente para trabalhar. E aí eu também tenho um impacto positivo na redução do desemprego nessa cidade, que é cruel e é muito grande, certo? Então eu acho que é uma pauta que a gente não abre mão dela. Uma outra pauta que a gente vai estar trabalhando e que está dentro dos nossos projetos, e a gente está se preparando para fazer esse enfrentamento no segundo semestre, é o PDDU, que é o planejamento urbano da nossa cidade, né? Que o prefeito, que já deveria ter apresentado, né, uma modelagem de debate para a elaboração desse projeto, mas, né, ele, né, não apresentou, desde o ano passado venceu, né, assim indica o PDDU aprovado anterior, né, que deveria ter sido reformado no ano passado. Este ano ele está desconversando e está levantando uma discussão que pode ser até 10 anos, que pode ser até 10 anos, que é o Estatuto da Cidade, mas o Estatuto da Cidade é um documento de referência, porque o PDDU aprovou. O próprio PDDU, quando você aprovou o PDDU, você disse que a lei indica que é 8 anos. 8 anos. Então, se a lei indica, é ela que prevalece na lógica. Então, o prefeito, de fato, né, está fugindo desse debate, ele está querendo executar um plano que, na nossa avaliação, ele é exequível e foi aprovado de forma questionável,
que foi aprovado de forma questionável, e é esse plano que está permitindo que ele, né, faça essa movimentação de entrega das nossas áreas verdes, entrega da nossa orla para especulação imobiliária, né, que pode provocar, né, um emparedamento com grandes prédios na borda da nossa orla, que pode ter impacto, sobretudo, no meio ambiente e no meio ambiente aonde a população pobre dessa cidade está, que é no miolo da cidade. É onde vai começar a aparecer as principais zonas de aquecimento. Então, um planejamento desse precisa ser repensado. Por isso que o nosso mandato está defendendo um PDDU democrático, popular e antirracista. Ou seja, antes de tudo, esse PDDU precisa ser discutido amplamente, mas, sobretudo, a gente precisa enfrentar o racismo institucional que está presente no PDDU, que foi aprovado em 2008 e que está sendo executado pelo atual prefeito, que se nega a fazer o debate para a revisão desse mesmo PDDU. Lembrar que para o meio ambiente não existe plano B, só tem o plano A. Só tem um plano A, percebe? E então a gente percebe que, diante das emergências climáticas que nós estamos vivendo, né? Salvador agora está vivendo um período de chuvas que está muito maior do que em períodos anteriores. Tardio e maior. Tardio e maior. Então, olha, significa dizer que nós estamos enfrentando mudanças na nossa cidade. Assim como é a chuva, é o calor, certo? E quem sofre, e nem toda a população sofre de forma igual com o calor. Porque quem pode vai ficar no conforto das suas varandas gourmet, com seus ar-condicionados ligados a noite toda na hora que precisa dormir, não está nem aí, mas quem não tem essas mesmas condições, que mora nas nossas periferias urbanas, né, vai sofrer com isso. Né? Sem falar que a nossa cidade, né, está sendo apontada como a terceira cidade com menor índice de arborização. Certo? E o pior que nós tínhamos área verde, nós temos, estamos derrubando, né? Estamos derrubando. É complicado. Se não tivéssemos, estamos derrubando ou deixando melhor, derrubarem, né? Para dizer que são inservíveis. Porque é obrigação do poder público fiscalizar. Porque o que fizeram com os terreiros de matriz africana em fazenda, que derrubaram áreas de mata virgem, entendeu? Ao redor daqueles terreiros, que era de propriedade desses terreiros, porque eles já estão lá há muito mais tempo. Lógico. Do que esses senhores que estão reivindicando, né? Que fizeram essa agressão, certo? Desmataram e cortaram taludes inteiros, entendeu? Deixando, inclusive, né, as casas e os espaços dessas sedes religiosas, né, em situação de vulnerabilidade agora nessas chuvas. Inclusive, nós estamos para fazer uma visita técnica à Comissão de Reparação. Está montando essa visita. Comprometendo até as práticas religiosas, comprometendo as práticas religiosas, né? Mas, sobretudo, violentando uma coisa que o capital faz questão de afirmar, que é o direito à propriedade. Imagine, ou seja, só quem pode ter direito à propriedade é rico? Pobres, descendentes africanos, que têm os seus territórios históricos, seculares garantidos, né? Não tem direito a isso? É isso que vocês me dizem? É essa cidade que vem na nossa cultura, na nossa religiosidade, né, como alma dessa cidade e que nega esse direito a essas pessoas? E nega esse direito a essas pessoas? Eu queria ter um aparelho aqui, inventasse um aparelho para a gente parar o tempo. Mas não tem. A gente não tem todo o tempo que a gente queria ter. Nós temos muito pouco tempo para encerrar o programa. Já até extrapolamos o horário, mas temos um diretor, bacana. Lázaro, que é um coração enorme, né? Generoso, não vai cortar o programa. E eu queria o seguinte: o senhor faz parte hoje de uma comissão temporária da defesa da criança e do adolescente. Quando aconteceu da eleição das comissões, o senhor ainda não estava dentro total, não estava, né? O senhor veio de um mandato novo. Há a possibilidade, inclusive, né, dita pelo presidente Carlos Muniz, colocada por ele, de fazer a eleição das comissões anualmente, não bianualmente. Então, ano que vem, o senhor pode, o senhor sabe disso, pode, inclusive agora, com uma intimidade com seus pares, querer fazer parte dessa ou daquela, mas uma que o senhor gostaria de atuar, que o senhor não está, e que certamente vai lutar para ano que vem entrar. Só para a gente fazer a última pergunta e dar tchau para os nossos telespectadores. Olha, a comissão que nós nos colocamos para atuar é a comissão de educação. Certo? Nós achamos que uma outra comissão, nós já estamos nela, a comissão de reparação, né? E uma outra nós
estamos construindo, que é a Comissão da Criança e do Adolescente. Mas quando nós pensamos a cidade e a nossa atuação, nós consideramos, né, que tem comissões que são estratégicas na nossa cidade. Então, por exemplo, a Comissão de Finanças e Desenvolvimento Econômico. Orçamento e finanças. É importante estar lá. Por quê? Porque as políticas são decididas a partir do orçamento, é que você define como é que as políticas vão funcionar. De quanto saúde vai receber, quanto educação vai receber. Quanto cada pasta, né? Quanto cada pasta vai receber, certo? Então, a gente precisa monitorar, acompanhar, fazer um debate sobre o orçamento público. Então, não adianta eu estar na comissão de reparação, certo? E não estar em comissões que são decisivas, estratégicas, como a comissão de planejamento urbano. Certo? Mas, ainda assim, me perdoem, eu estou com uma pequena irritação na garganta, ainda assim, nós concebemos uma lógica de que a nossa atuação na comissão de reparação, ela acabou virando estratégica. Por quê? Porque eu posso transversalizar todos os outros temas. Certo? Então, discutir educação é reparação para a gente. Então, nós utilizamos, né, esse conceito da transversalidade, né, e da interseccionalidade, que é um conceito, inclusive, utilizado pelas mulheres negras, pelas feministas negras, né, para fazer com que a gente possa fazer recortes de determinados temas, abordando questões específicas como gênero e raça, por exemplo. Então, eu quero discutir como, né, a organização do nosso orçamento público está contribuindo para a produção, né, das desigualdades raciais e de gênero na nossa cidade, certo? Ou seja, eu posso utilizar um outro mecanismo para fazer um debate que é necessário e acabar fazendo esses enfrentamentos que nós consideramos estratégicos e estruturais. Porque não adianta eu ficar discutindo empoderamento, não adianta eu ficar discutindo reparações do ponto de vista, né, de enfrentamento de situações que eu poderia chamar de atuar nas franjas, nas consequências, quando eu preciso atuar nas causas, naquilo que de fato contribui para a reprodução da desigualdade na nossa cidade. Certo? Então, hoje nós pensamos a reparação como essa ferramenta transversal, interseccional, para nos permitir fazer um debate de fato, para que a gente possa promover nessa cidade, né, a desconstrução do racismo institucional, né, e a sua forma, né, principal, que é o racismo estrutural. Certo? Que o que lhe alimenta, né, que é o racismo estrutural. Então, para fazer isso, né, eu preciso atuar naquilo que, de fato, é capaz de fazer transformação real. Então, eu preciso atuar no planejamento urbano dessa cidade, né, é onde eu discuto, né, para onde essa cidade vai, para quem essa cidade é produzida, e eu preciso discutir no orçamento, porque é onde eu coloco os recursos para executar as políticas que vão alterar essa realidade, perfeito? Então, eu penso por esse caminho e acredito que essa lógica que nós estamos implementando de fazer esse debate vai mudar a perspectiva de fazer debate público, né, sobre o planejamento urbano da nossa cidade e sobre a elaboração do orçamento também. Pois tudo que é bom tem um tempo para começar, para acontecer e para terminar, infelizmente. Mas eu agradeço a audiência de você que está em casa. Eu queria, claro, te dar 30 segundos, vereador, para você olhar aqui para Jansen, nosso querido Jansen. Depois eu vou contar as coisas de Jansen, de Ricardo, do senhor. Mas olha para lá e dá um recado para os seus eleitores. Já mandou declaração de amor para Meire. Opa! Né? Então agora fala com os seus eleitores. Fala também o seguinte, seu endereço, seu gabinete, como é que faz para contactar com sua equipe. Tudo isso, faz teu nome, é você, Hamilton Assis. Pronto. Não é difícil, né? O nosso endereço é no Edifício Bahia, na rua, se eu não me engano, Rui Barbosa, né? Rua Rui Barbosa, obrigado. Edifício Bahia Center. Edifício Bahia Center, certo? Gabinete 24,
certo? E nossa equipe vai estar lá, né? Todos os dias da semana, certo? Quando eu não estiver lá é porque eu estou em alguma ação, alguma missão de agenda, mas certamente se você ligar com antecedência ou provocar, a gente vai estar lá para lhe receber tranquilamente, tá? Portanto, conte conosco. O nosso mandato embora, como eu já disse, é um mandato, né, que foi eleito, né, principalmente por trabalhadores do serviço público e da educação, mas hoje é um mandato da cidade, porque nós queremos pensar a cidade para os trabalhadores e principalmente para os trabalhadores negros e mulheres dessa cidade, que são a maioria dessa cidade. A gente não pode deixar de lembrar isso. Pois é, recado dado, mas o seu compromisso continua, viu? O programa acaba agora, mas você que está em casa continue sintonizado na TV Câmara e na Rádio Câmara Salvador. Nós temos consciência do seu dinheiro, fazemos o bom uso do seu dinheiro público. Temos redes sociais, Facebook e Instagram, @TV e Rádio Câmara, YouTube TV Câmara Salvador para você assistir qualquer programa em tempo real. E lembrar, viu? No portal da Câmara, cms.ba.gov.br, tem link para assistir a TV e link para ouvir a rádio. Muito obrigado. Um beijo no coração, fique com Deus e até o próximo programa.